Pessoal, falando da Parashá, Rabino Roni Hadid, Meir Carmos, estamos aqui depois da festa de Pesach, depois que acabamos de comer bastante matzá, começamos dieta para tentar baixar um pouco o peso. Até eu comecei dieta, imagina. Leanigano, onde a gente chegou? Mas se Deus quiser, agora começou o verão aqui em Israel, então dá para caminhar, dá para fazer uns esportes aí por fora também. Vocês no Brasil começam o inverno, a gente começa o verão aqui em Israel. Parashat Hareimot é a parashá que vem depois do Kedoshim, né? Kedoshim, Hareimot Kedoshim. Eu fiz a transmissão para vocês, né, na semana passada do enterro do Rabbi Mikalib, né? Eu queria que esse shiur fosse em memória dele também, agora que a gente está falando. Que era um rabino muito grande, como eu falei lá na transmissão que eu fiz, um rabino que ele levantou a ideia do Shema Israel, né? A história conta, ele conta que quando ele estava para ser quase morto, ele fez uma promessa para Deus e falou: se Deus salvar ele, ele vai não só falar Shema Israel para morrer, e sim levar outras pessoas do mundo a falarem também o Shema Israel. E isso que ele fez durante a vida toda. Inclusive, quando eu era pequeno, eu lembro que tinha bastante sidurim, que tinha escrito no final da tefilá, estava escrito: aqui se fala Shema Israel em memória às pessoas mortas na Shoah. Tinha um sidurim de Tfilat Kolopé que ele tirou, ele publicou para levar as pessoas a falarem Shema Israel em memória dos mortos no Holocausto. Que aqui em Israel essa semana a gente vai levantar a memória deles hoje à noite, né? Vai ter 2 toques de Tefirá, né? Aqui em Israel, lembrando os 6 milhões de judeus que foram assassinados na Segunda Guerra Mundial por serem judeus. Isso é importantíssimo. Então, a memória dele e memória também de uma menina que a minha filha ajudou a tratar dela também, que ela faleceu com 12 anos de idade. Ela teve nivun shririm, como se fala? Eu não sei em português. É uma doença de deterioro os músculos. Deterioração muscular. Ela sei. faleceu com 12 anos de idade, chamava Sarit Batrif Kaleh. A gente fez muita tefilot por ela, também juntou dinheiro para ajudar a tratamentos médicos para ela. Infelizmente, ela faleceu ontem. Interessante que essas duas personalidades faleceram no que aqui em Israel, são nas Parshiot, na verdade, a Hareimot Kedoshim. Hareimot Kedoshim quer dizer, a Parshá Hareimot quer dizer depois da morte, que está falando depois da morte dos filhos de Aaron, e Kedoshim Tiu, vocês vão ser santos. São pessoas muito elevadas, que a gente não entende as contas de Deus, mas que são, obviamente, pessoas de nível muito elevado, né, como o Shema Israel. E espero que elas sejam Melitzi Yosher, como se fala, que elas sejam pessoas que possam aconselhar bem Deus para o nosso mundo, para poder melhorar o nosso mundo. Mas entrando na Parashá, né, um pouco a gente tem, no meio da Parashá, do Hareimot, como se fosse uma coisa que não tem nada a ver com a Parashá, né? Que a Parashá do Hareimot traz aqui todo o trabalho de Yom Kippur, tudo que se fazia no dia de Yom Kippur, etc, etc. No final da Parashá tem o que se chama da Parashat Arayot. Arayot quer dizer todas as relações conjugais proibidas pela Torá. Então, por exemplo, se traz aqui, né? O teu pai e a tua mãe, você não pode legalotervar, né? As palavras da Torá são limpas assim, né? Legalotervar se usa como revelar a nudez, né? Mas quer dizer, a intenção obviamente é relações. Eshet Avicha é a mulher do seu pai, apesar que ela não é a sua mãe, mas ela pode ser casada com seu pai também não. E é também a sua irmã, filha do seu pai ou filha da sua mãe, ou seja, independente de que lado ela é sua irmã. E assim vai adiante, contando todas as proibições que existem, inclusive as proibições de ervá, são proibições que o Rambam traz, que uma grande parte são relevantes também para noahitas, para Bnei Noach, também que aceitam a Torá, né, pessoas não judias, também têm as proibições de ervá. E a pergunta como a gente conversou antes também, né, por que essa parashá entrou tão forte aqui de repente no meio da Avodah de Yom Kippur? Inclusive essa parashá se lê no dia de Yom Kippur também, essa parashá dos Arayot se lê no Yom Kippur também. Como entra uma proibição, a princípio uma proibição, vamos dizer assim, seca, né, dentro do trabalho de Yom Kippur, dentro de uma parashá que a princípio está falando sobre a elevação do Kohen Gadol, que entrava no dia mais santo do ano Yom Kippur. Como que entra essa história aqui dentro? Exatamente. E na verdade essa história... Falei muito, tá? Foi muito bom aqui. A ligação é perfeita, porque exatamente o Kohen Gadol, está escrito nele aqui na Parashá, o Mekaper Alav al Beitó. Ele espia, ele faz um korban no dia de Yom Kippur, parte do trabalho de Yom Kippur é sobre
ele está espiando os pecados dele e da mulher dele. Ao ponto da sua casa, né? Ao ponto que parte das leis ligadas ao Yom Kippur, em relação ao sumo sacerdote, que ele tem que estar casado na hora que ele está exercendo o serviço de Yom Kippur. Ao ponto que se ele enviúva na hora, Deus me livre, que ele possa casar de novo, que ele seja, pelo menos legalmente, casar uma segunda mulher para casar com ele. Isso, Beitor, ao ponto que a gente tem que conseguir entender que é tão importante o status legal, o status de casado, que na carteira de identidade dele tem que estar escrito o status solteiro, não viúvo, não solteiro, tem que estar casado. Lá, tá Ishu Beitó, é o único lugar da Torá que está escrito o homem e Beitó é a casa dele, que a Torá está falando de maneira elegante, ele é a esposa, que você é a esposa, está sendo espiados. Então, por que isso é tão importante? E isso é para fazer a pergunta mais instigante. Amém. Fazer a pergunta mais instigante, o que isso tem a ver com todas as parashiot. Então, uma das maneiras melhores que a gente pode entender é falar que realmente o Rashar Hirsch, o Rabino Samson Hirsch, que eu gosto de trazer ele muito aqui, ele fala que o Kohen Gadol, ele é o exemplo para o povo de Israel. E para um homem, para a mulher também, mas para um homem, a limitação que ele está casado com uma mulher, vamos sem entrar na questão de monogamia com a Torá, que é uma questão por si só. A gente tem uma gravação sobre isso. É uma coisa separada, mas isso que o homem está ele de maneira natural, ele tem que estar no matrimônio, isso é um imperativo ético. E o Rabino Hirsch diz que o casamento é a base de desenvolvimento moral do homem. O homem, porque ele está ligado à esposa dele, ele não está ligado a outras pessoas, ele não faz outras relações extraconjugais. Você vê muito isso, né? Que eu costumo rir com a minha esposa, né? Com solteiros, como eles não percebem, vamos dizer assim, eles são adolescentes até quando casam, né? Até o momento de casar você continua adolescente. Adolescente é aquele cara que não está nem aí com o que está acontecendo em volta, né? É a minha vida, o meu tempo, o que eu estou fazendo e o mundo inteiro, né? Você é o epicentro do mundo, o mundo está virando em volta. Exatamente. E não me interessa o que está acontecendo com ninguém. Eu me lembro também a mim, como solteiro também, né? Você não está nem outro aí. Mundo. Tá nem outra aí vida. Com ninguém. De repente o cara casa e entra aquela... Você é um playboy existencial. Você não está preocupado com nada. Você pode ser uma muito boa pessoa, mas você não tem muitas obrigações, você não tem o julgo da tua casa sobre você. Então o judaísmo vê isso, que o homem está casado, o matrimônio é a base do desenvolvimento espiritual dele. O lado negativo é esses relacionamentos que você leu aqui, que na verdade é o contrário, é a antítese disso. Que você está visando, você tendo relação com essas pessoas que estão nessa lista, você está indo contra todo o ideal de casa judaica e você está olhando só o teu lado de prazer, de aventura ou extravasar o desejo sexual. Então, a Torá, esse é um ponto crucial na Torá, desenvolvimento da Torá, e isso mostra que não só que está aqui no livro Vaikra, que fala de Korbanot, é um tema central de Yom Kippur, porque toda a história de Yom Kippur está ligada ao desenvolvimento teu ético e o teu desenvolvimento. Existem níveis também de desenvolvimento, também de santidade. Você citou uma das proibições, por exemplo, é casar com a irmã, que é filha do pai, por exemplo. No Código de Hammurabi dos Goim, isso é permitido. Na antiguidade, hoje em dia na lei penal não é mais. Muitos Goim, eles se equipararam à Torá. Isso é considerado relação incestuosa hoje em dia até para os Goim. Se você está perguntando qual a diferença entre os povos e Israel, categoricamente, por exemplo, esse é um tipo de lei que é um reduz, que é uma coisa que a Torá fez mais rigoroso que o Código Hammurabi na época da Babilônia, que você poderia casar com uma irmã do lado do pai. Ok? Hoje em dia os goim irmiru alatzmam. Eles fazem lefim mishurat adin. Eu vou fazer o cargo do... Termina aí. Só para dizer que existem níveis também disso, e o povo de Israel, esse é um caso que o povo de Israel fez um tipo de influência positiva, que até o nível de incesto, apesar que os goim aumentaram o nível de rigoroso como eles veem essas coisas também. E isso está ligado à questão do exemplo.
E só mostra que não é só o Kohen Gadol. Eu só queria só dizer, tudo que eu queria dizer no final é que o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, como ele é o exemplo para todo Israel, ele também é o exemplo da relação conjugal dele e a situação matrimonial dele, a casa dele, a maneira que ele desempenha isso, é uma coisa. O sumo sacerdote, ele exempla muitas coisas dentro do povo judeu. E isso também. E nós também temos que ser exemplo, cada um dentro da sua área de influência. Eu vou entrar, vou fazer entrar um pouco mais a fundo nesse ponto, talvez, que você falou, né? Vou perguntar assim, vamos dizer que eu coloco Deus do lado, e a Torá do lado, e mesmo a Hammurabi do lado. Né? Eu pergunto em termos lógicos, por que não permitir um irmão e uma irmã se casarem? Sim, isso já é uma pergunta que vai demorar mais do que o nosso tempo, mas acrescentando mais ainda, para dar mais fogo mais brasa na fogueira, a gente encontra na Torá que muita gente casou com as irmãs antes da Torá. Os irmãos, está escrito que cada uma das tribos, das 12 tribos, eles tinham uma irmã gêmea que casaram com elas. Assim, o Midrash traz, pelo menos. O Adam Arishon também tinha dois filhos. O Midrash também, traz que se casaram com irmãs gêmeas. Eu vou me livrar disso com uma frase, porque esse é um assunto que merece um tratamento muito longo para entrar. Mas numa resolução muito por alto, apesar de que existe um lado bom de você contrair matrimônio com alguém de uma família de perto, existe até uma mitzvah de você talvez casar com primos. Existe algum tipo de primos que sim é permitido casar, tem primos que não. Primos quando só tem os dois pais são irmãos, por exemplo, é permitido. E tem até casos que é mitzvah casar, porque tem um lado do matrimônio... Meus avós são primos. Então, tem um lado de você casar com uma mulher, principalmente no mundo antigo, até hoje em dia também um pouco, é uma segurança social. Então você tem que visar, primeiro, os sábios falam que tem que visar a segurança social da tua família. E você fazendo casamentos de uma pessoa próxima, você está fazendo uma mitzvah de uma família próxima. Os pobres da tua cidade têm prioridade. O lado que os Rishonim falam, que os nossos sábios dizem, os comentaristas, é que se fosse liberado essas relações que são quase incestuosas ou incestuosas dentro da casa, a possibilidade de ter uma caída moral dentro da família de libertinagem é muito grande, se isso fosse. E para que isso não acontecesse, poderia chegar num caos ético dentro da família. Então, e para isso é o elemento que equilibra toda a história. Então, em outras palavras, o que você está falando, na verdade, eu concordo com isso também. Se eu não me engano, eu vi em algum lugar que na Kabbalah, no Zohar, está escrito, tem algum lugar que está escrito que não pode ter relações com a irmã, e a Torá traz mais um acrescento lá das palavras e diz que Chesed, né? Que acho que não traz aqui, acho que é outra parashá que traz, que Chesed, alguma coisa assim. Sim. Chesed quer dizer, isso é bondade. Ah, calma, se é bondade, quer dizer que é bom, então, por que não? Então, se eu não me engano, eu li em algum livro, eu não lembro aonde, um dos sábios que dizem que na essência, que nem você falou, pode ser uma boa ideia. Ou seja, o amor, né, a união entre um casal, nos termos mais elevados, como era na época da criação do mundo e como era na época dos nossos patriarcas, era um amor elevado que não era só visado ao prazer, era visado à união realmente espiritual entre duas almas, acima do prazer material. O prazer material era uma consequência da união das almas, e não o contrário, tentava fazer. E por isso também, então, seria assim também, né? Aqui como quem dizendo, hoje em dia, apesar que de maneira geral, talvez seja possível imaginar uma coisa dessas, mas isso no mundo ingênuo, no mundo que o nível espiritual está muito elevado, no nível como a gente vive hoje em dia, como a gente vê hoje em dia, perdão pela palavra, o sexo, as relações entre o homem e uma mulher, isso levaria, que nem você falou, a coisas muito terríveis dentro da família, em termos de aproveitos, entre o homem, como o homem ia aproveitar a mulher, não ia ter respeito, ia levar muita bagunça por causa da falta do nível espiritual, como as pessoas veem um relacionamento conjugal depois do pecado do Adam Arishon, depois do pecado do fruto proibido. Se você já está falando isso, cabe eu falar. Eu fiquei no dilema se eu ia colocar isso, mas como você já falou de Hesed em relação a sexo, dizem a mesma coisa em relação a uma prostituta. Porque uma prostituta, ela se prostitui. Pode ser pelo dinheiro, pode ser também por desejo, pode ser libertinagem. E tem também um lado do Hesed,
Que tem um lado da prostituta também, de ela conseguir dar carinho para talvez para alguns homens que estão desolados, não sei o quê. Que a princípio pode ser um elemento positivo, não é? É um elemento positivo que essa mulher está dando carinho para pessoas que estão desamparadas. Não parem de ouvir agora, ouçam até o final. Tem que escutar até o final, por favor. Agora, essa questão ela é tão pequena em relação ao problema, ao problema moral da pessoa estar vendendo o próprio corpo para isso. E é o que leva a isso. É o que leva a isso, que mesmo que exista um elemento mínimo lá de uma piedade, uma comovência com relação a outra pessoa que está fazendo um bem para ela ou tentar transmitir um pouco de amor, mas todo esse bom sentimento, ele é uma gota que se perde no oceano do problema da promiscuidade que tem na história. Então, tudo tem sempre... Eu me lembro que eu li uma vez um dos mestres racídicos, que uma vez, não sei como, ele acabou entrando dentro de um prostíbulo, de um lugar de... Ele falou, mesmo aqui eu sinto um pouco da Shekhinah. Quer dizer, mesmo aqui existe um pontinho de uma coisa boa. Tudo sempre você pode encontrar alguma coisa de uma coisa boa. A gente menciona a Rav, por exemplo, né, que se casou com Yoshua, que era prostituta, e no final das contas, de alguma maneira, ela conseguiu ser levada aquele trabalho dela para entender a grandeza do povo judeu e usar aquele trabalho também para... Mas, obviamente, a prostituição, mais uma vez, como a gente falou, né, como as proibições que estão aqui, a prostituição são coisas que levam a coisas terríveis na sociedade, por isso foram proibidas. E talvez, eu pensei agora nos botões, né, agora que a gente estava falando também, talvez essa seja a ideia que a Parashá está junto com Yom Kippur também, porque o começo da Parashá fala sobre que Deus vem para Arão e fala, olha, os seus filhos faleceram porque entraram dentro do santo santuário sem permissão. A entrada no santo santuário pode ser uma boa coisa, mas no momento certo. E pode ser que aqui também, a mesma ideia também. O casamento entre irmãos talvez pode ser uma coisa boa. Em tempos determinados da história, quando o nível está no entendimento determinado do que é a relação conjugal entre um homem e uma mulher. Hoje em dia, isso não só que não é um pecado terrível, que é caret, né, que é o pior pecado que você pode fazer. Ou seja, às vezes a mesma ação, quando é feita em determinados momentos, pode ser uma mitzvah, e em determinados momentos, quando não deve ser feito, é o maior pecado do mundo. Do que depende isso? Da ordem divina, da ordem de Deus, quando Deus nos ordena fazer assim, ou fazer de outra maneira. Bom, a gente já passou do tempo um pouco mais. Para vocês todos um Shabbat Shalom e muita santidade Shabbat e Shalom. Amor, se Deus quiser. Amor correto, amor certo. Shabbat Shalom.